nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra e com a Bruna Novaes, Sereia Pistola. Bom, gente, eu trago algumas novidades do Santos que ocorreram nesse início de tarde. E para começar, eu começo com a situação do Lucas Lourenço, que fez uma carta de despedida do Santos, um pouquinho polêmica. Bom, vou ler essa carta, depois eu vou comentar a situação dele, tá? Hoje me despeço do clube que amo, Santos Futebol Clube. Foram 17 anos vestindo essa camisa, clube em que cheguei uma criança cheia de sonhos e saio hoje um homem que realizou alguns deles. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus e a todos os funcionários que ao longo desses anos contribuíram para o meu crescimento, seja ele dentro ou fora de campo. Hoje saio de cabeça erguida que dei o meu melhor durante esse tempo no clube e nas poucas oportunidades que tive no time de cima, mesmo passando por situações absurdas dentro do clube. Fica aqui meu agradecimento a cada um dos companheiros de clube e amigos que fiz aqui dentro. Seguirei sempre na torcida pelo clube e que ele volte para onde nunca deveria ter saído. Gratidão, Lucas Lourenço. Bom, gente, em relação a essa carta, eu falo que ela é meio polêmica porque ele já cita que teve poucas oportunidades e também disse que viu coisas absurdas. Olha, eu vou comentar primeiro que viu coisas absurdas. O que eu não gosto, às vezes, nos atletas de hoje, que eles fazem esse tipo de declaração e não falam o que é. Porque se é absurdo, eu acho que o torcedor tem direito de saber. Porque ele paga sócio, ele paga ingresso, ele compra camisa, compra shorts, compra até mascote. Então, assim, eu acho que quando o jogador expõe um tipo de situação como essa, eu acho que ele deveria falar qual é a situação absurda que ele viu. Então, é esse o único ponto que eu queria citar em relação à situação absurda. A outra coisa que eu queria comentar sobre a carta do Lucas Lourenço é a questão de poucas oportunidades que ele teve. Eu começo dizendo que quando ele teve as suas poucas oportunidades ali com o Cuca, ele até fez algumas boas partidas. Ele até parecia que seria um bom jogador para o Santos. Só que com o tempo, ao invés dele evoluir cada vez mais, parece que ele estagnou. Sabe, o Lucas Lourenço, nessas suas primeiras partidas, ele mostrava uma qualidade técnica na questão de construir jogadas, que não tinha medo de finalizar de longe. Parecia ser um jogador para complementar o elenco do Santos que sofria naquela questão do meia, não ter aquele meia de criação. Só que com o tempo, ele mostrou uma coisa que ele tinha muito abaixo para estar no profissional do Santos, que era o quê? A sua condição física. O Lucas Lourenço, para mim, Gabriel, eu sempre achei ele um jogador sem um porte físico para a Série A. Eu acho que ele não aguentava as divididas da Série A e também não aguentava 90 minutos. Parecia que ele cansava mais do que um jogador veterano, porque é um jogador novo que ainda pode evoluir. Inclusive, essas poucas oportunidades geraram uma depressão na cabeça do menino, que inclusive ele chegou a viajar para ser emprestado para um clube, que se eu não me engano é o Confiança, e chegando lá ele não quis assinar, alegando uma depressão. Eu acredito que nessa parte acontece em 90% no mundo do futebol, que você tem um sonho, você quer realizar ele, você está tão próximo dele e não acontece. E demora para acontecer, alguém te barra, alguém chega para você e fala que você tem limitações. Então, eu acredito que o Lucas Lourenço, além de não ter tido uma condição física melhor para jogar a Série A ou jogar a Série B com a camisa do Santos, eu acredito que esses primeiros choques de realidade, eu acredito que não teve um suporte psicológico para o jogador. Então, assim, para concluir sobre o Lucas Lourenço, era um jogador que tinha um potencial técnico, mas tinha que melhorar a sua condição física, a sua imposição física
E infelizmente, quando ele começou a não ter chances como ele imaginava, começou a rodar de empréstimo para empréstimo em clubes de menor expressão, de Série C, eu acho que faltou alguém dar um suporte psicológico para que ele desse a volta por cima. Repito, o jogador iniciou bem com a sua qualidade técnica, mas ao decorrer do tempo mostrou que não aguenta a intensidade de um jogo com a camisa do Santos. Mas ele tem uma longa carreira pela frente, tomara que ele evolua e que ele tenha toda a sorte do mundo, tá certo? Bom, passando para o segundo assunto, ele está de volta. Segundo o Globo Esporte e Iago Rudá e Ana Canhedo, o Santos sofreu um transfer ban por causa do Fabian Bustos. O Santos perdeu na justiça uma contra o Fabian Bustos e o Santos deve coisa de 5,9 milhões para o ex-treinador. Bom, o Santos Futebol Clube também já se pronunciou, que foi comunicado pela FIFA que está com transfer ban, medida que impede a contratação e inscrição de novos jogadores. O transfer ban é uma punição administrativa que a FIFA aplica aos clubes pelo não pagamento de transferências internacionais. A decisão decorre de um processo movido pelo treinador Fabian Bustos, que trabalhou no clube no período de março a julho de 2022, na gestão do ex-presidente Rueda. O ex-treinador pleiteou uma multa da ordem de 6 milhões por rescisão unilateral de contrato de trabalho. Após recursos do clube, a FIFA e o CAS decidiram por reduzir o valor da indenização para cerca de 4 milhões. Assim que foi notificado, por intermédio do departamento jurídico, visando também evitar mais prejuízos à imagem do clube, o Santos iniciou a negociação para um acordo com o ex-treinador. Os entendimentos estão evoluindo satisfatoriamente, indicando uma rápida solução para o problema ocorrido na gestão do ex-presidente Rueda. Essa questão do transfer ban a gente conhece bem, né? Parece que é engraçado, né? O time, quando tá no transfer ban, começa a ganhar os jogos. Mas tirando as brincadeiras, vamos falar sério aqui. É outra herança de Andrés Rueda. Eu acredito que naquela época o Santos já poderia ter trazido outro treinador ao invés do Fabian Bustos. E quando demitiu o Bustos, que aliás demorou muito, era para ele ter sido demitido bem antes, o Rueda demitiu sem um acordo. E outra, não pagou o que devia para o Fabian Bustos. Com isso, o treinador foi na FIFA, ganhou e o Santos está no transfer ban. Então, assim, de novo, o Santos está ferrado pela herança da ex-gestão. Hoje cedo eu falei do Lucas Lima, que era uma herança da ex-gestão. Eu falei da punição que o Santos levou ontem do STJD, herança da ex-gestão. Mendonça, herança da ex-gestão. Dodô, a mesma coisa. Então é outra herança da ex-gestão, cara. Eu já falava aqui para você, antes da eleição, que independente de quem ganharia a eleição, teria um primeiro semestre muito duro, muito difícil, porque tinha as heranças de Andrés Rueda para tirar da frente. E agora esse problema cai na mão do Marcelo Teixeira. E o que eu tenho para dizer é que, de novo, o nome do Santos está mal falado na parte do pagamento. Para quem tem medo do caso Carille, eu acho que para o Santos tomar outra punição na questão do Carille ainda vai demorar um pouco, porque vai ter o julgamento, se caso o Santos perder, terá a primeira, segunda, terceira instância, depois tem o famoso TAS, que seria o órgão jurídico do futebol mais importante. Então, assim, é preocupante o transfer ban quando ele começa a acumular, porque lá na frente começa a vir punições de pontuação, igual aconteceu com o Cruzeiro em 2020, que ele começou a Série B com menos 6 pontos. Agora, outra coisa que preocupa, né? O jogador que agora vai ficar na espera, que estava perto de ser anunciado, é o Gabriel Brazão. Porque o Santos não pode registrar novos jogadores enquanto estiver punido pelo transfer ban. Ok? Então, tomara que o Marcelo Teixeira consiga resolver isso o mais rápido possível, consiga abrir a cabeça do Bustos para uma negociação. E também, quando acabar o Paulista, eu acredito que o Santos tem que voltar ao mercado para ter um meia ali reserva do Juliano. Acredito que precisa de mais um ponta ali para ajudar a equipe na Série B, sabe? Complementar o elenco. Então, tomara que o Marcelo Teixeira consiga resolver esse problema o mais rápido possível. Tá bom, gente?
Então o vídeo é esse aí, tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.